amados irmãos, queridos e amadas irmãs, sejam todos bem-vindos nesta quinta-feira, dia 30. Desde já desejo que a graça de Deus esteja sempre com todos vocês e com toda a sua família. Hoje nós meditaremos o Evangelho de Mateus 13, do capítulo 47 ao 53. Queridos e amados irmãos, esse Evangelho ele é escatológico, ou seja, ele fala da nossa salvação dos fins dos tempos, né, onde será separado aqueles que viveram na graça de Deus daqueles que abandonaram a graça de Deus. Bom, às vezes nós temos um pouco de medo de falarmos de céu e de inferno, né, de falarmos de que existe de fato o inferno, que ele é uma realidade e que essa realidade é possível para todos nós, né? Nesse medo, muitas vezes, de falar sobre essa realidade, nós preferimos um evangelho, às vezes, muito, como diz, muito light, muito tranquilo, né? E usamos, às vezes, até de artimanhas para diminuir as nossas responsabilidades como cristãos católicos aqui na Terra, né? Dizendo que Jesus é todo misericórdia, que Jesus é todo bondoso e que não é possível nós irmos para o inferno, que estamos todos salvos e tralá, né? De fato, Jesus é misericórdia, Jesus é bondoso e até o último instante da nossa vida, ele espera a nossa conversão. Mas, queridos e amados irmãos, temos que ter a plena consciência de que nós escolhemos aquilo que nós queremos seguir. Ou seja, esse estado de céu e inferno, esse lugar para onde vamos depois da nossa vida, ela não deve ser temida por aquele que está no caminho de Deus, por aquele que luta por uma vida de santidade, por uma vida diante de Deus. Ou seja, aquele que, embora os seus desafios, embora as suas limitações, embora todas as realidades em que vivemos em nossa vida, buscamos cada vez mais crescer na fé e na santidade. Por isso, queridos e amados irmãos, o céu sempre será uma consequência da nossa vida aqui na Terra. E, de fato, nós não podemos pensar que a nossa vida é uma eterna troca, ou seja, tenho que fazer as coisas boas, tenho que fazer boas obras, viver na fé, porque senão eu irei para o inferno, né? Existe sempre muitas vezes essa fala, né? Tenho que fazer as coisas boas de Deus, porque senão, se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. De fato, não está errado, né? Mas não é por esse caminho que muitas vezes nós devemos caminhar. Porque se eu vejo em fazer as coisas de Deus como algo de obrigação, algo que aquilo que eu sou obrigado, porque se não fizer, eu não vou para o lugar que eu quero viver muito melhor, muito bem, sem choro e tal, né? Sem doença. Então eu vou viver minha vida em torno de uma troca entre céu e inferno, né? Entre ações boas que eu faço e daquilo que Deus me dá. Então, no que isso se resume? Primeiramente, conhecer de fato a Deus, nos aprofundar nos mistérios de Deus e assim nos apaixonar pelas coisas de Deus. De fato, conhecer a sua palavra, nos envolver com ela, criar intimidade e um amor tão grande que nós não nos imaginaríamos fora deste amor. Então, fora deste amor de Deus é o inferno. Dentro deste amor de Deus é o estado de céu. É um estado de graça. Por isso, queridos e amados irmãos, quando nós entendemos de fato a dinâmica do céu, a dinâmica de estar diante de Deus por amor, por desejo da nossa alma, por fazer a vontade da nossa alma, que é estar de volta ao seu Criador, estar de volta ao primeiro estado pleno antes da queda de Adão, de estarmos unidos completamente a Deus. Todo esse desejo que é inspirado pela nossa alma, isso nos levará consequentemente a desejar o céu. Não porque nós queremos viver uma vida boa, porque aqui nessa terra, se nós desenvolvermos aí trabalhos e tudo mais, nós podemos ter uma vida confortável, né? E vivemos uma vida aparentemente boa aqui na terra, se assim nós conseguirmos,
né? Mas nós não queremos uma vida boa, não queremos simplesmente fugir das nossas tribulações e ir para um lugar que nos proteja de todos esses perigos e todas essas coisas, né? Não é esse sentido. Lógico, de fato, lá nós acreditamos que lá será perfeitíssimo, né? Nós mesmos falamos, lá não terá mais choro, né? Não terá mais sofrimento, e de fato essa é a realidade do céu, mas não simplesmente para nós vivermos de modo confortável, mas justamente tudo isso, todas essas realidades não existirão, porque aonde está a plena presença de Deus, não existe espaço para essas outras coisas. Então, quando nós estamos unidos a Deus, nós nos enchemos de Deus, né? Isso acontecerá de modo pleno depois desta vida. Não terá mais espaço para o pecado, para o mal e tudo mais, porque estaremos face a face com Deus, por um movimento de amor, não de interesse, mas um movimento de amor. Em consequência disso, queridos e amados irmãos, se nós não aceitarmos esse amor de Deus na nossa vida hoje, se nós não aderirmos à vida de Cristo hoje, consequentemente não conheceremos essa graça, esse amor, porque estaremos atrelados a outros interesses, né? Aos interesses terrenos, aos interesses mundanos, ao interesse somente da nossa carne, somente das nossas paixões, né? Por isso não existe lugar do nosso coração aos céus, porque não desejamos amar a Deus com a nossa vida, mas desejamos amar as coisas perecíveis, e assim nós pereceremos no fogo do inferno, se assim nós estivermos simplesmente voltados a essas realidades que são puramente temporais. Por isso, aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Né? Se o nosso coração está em Deus, né? O nosso único lugar para onde nós poderemos ir é o céu, porque não existe outro lugar para nós senão aquele que está do lado do nosso amado, que é o Cristo Jesus. Se o nosso coração, queridos e amados irmãos, está na temporalidade da vida, na futilidade da vida, nós viveremos a eternidade vivenciando as angústias daquilo que nós desejamos e ele se desfaz, daquilo que as nossas paixões tentam sanar e aquilo se acaba. Nós viveremos eternamente nesse estado, que é a total ausência de Deus. Por isso é um fogo que queima, é um fogo que arde, porque nós não teremos mais a graça e a consolação de Deus. Porque muitas vezes, queridos e amados irmãos, mesmo estando diante de Deus, Deus sopra sobre nós a sua graça e a sua consolação, na esperança de que nós retornemos a Ele. Por isso que nós possamos, de fato, fazer um exame da nossa vida, olhar para a nossa caminhada e desejarmos amar de fato a Deus, ao ponto de não podermos pensar ao menos de estar longe de Deus. Por isso desejar o céu, porque nós o amamos tanto que não suportaríamos estar longe dele. Por isso, queridos e amados irmãos, que a graça permaneça conosco e que Maria Santíssima interceda por cada um de nós nessa trajetória. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.